Oi, meninos. Vamos a mais uma aula. Hoje sobre resistência. Hoje a gente vai falar sobre resistência elétrica, ok? Aqui, muito bem. E o que é resistência elétrica? Resistência elétrica é a característica, tá, que os materiais têm, que representa uma oposição à passagem da corrente elétrica. E o que é essa oposição? Lembra que eu falei com vocês a respeito lá em eletrostática, né? Que alguns materiais, são os materiais que são condutores, eles têm a última camada com elétrons com uma facilidade muito grande de ser retirados. Aí esses elétrons são retirados e são transformados em elétrons livres, tá? E se movimentam pela estrutura dos materiais, ok? Formando as correntes elétricas. No caso da resistência, existe uma oposição a isso, ou seja, existe uma dificuldade muito grande de se retirar esses elétrons livres. Então, esses elétrons livres, quando o material ele é resistente, eles têm dificuldade em movimentar pela estrutura atômica dos materiais, ok? A resistência, a unidade de medida de resistência é o ohm, ok? Cujo símbolo é a letra grega maiúscula ômega, é aquela ferradurinha. O símbolo é usado em diagramas de circuito para representar a resistência, ok? E aí a gente tem aqui, ó, uma figurinha, né, com o símbolozinho esse aqui, ó, tá vendo? A gente vai sempre, quando tiver um circuito, vocês vão aprender circuito daqui a algumas aulas, e toda vez que nesse circuito aparecer esse símbolozinho aqui, ó, significa que naquele local eu tenho uma resistência. Ele pode vir ou não com esse R em cima. Em alguns circuitos esse R não aparece, tá? Mas geralmente a abreviação para resistência é R, ok? A resistência de qualquer material de seção reta uniforme é determinada por 4 seguintes fatores: pelo material, pelo comprimento, pela área de secção reta e pela temperatura. O que é a área de secção reta? Que eu acho que é o único termo assim, diferente que vocês estão vendo aí. Se eu pegar um fio e dar um corte naquele fio e olhar de frente o fio, né? Naquele corte, eu vou ver a área de secção reta. É aquele corte que eu faço no fio. Então, é aquela área redondinha ali onde eu corto o fio e eu olho para frente dele ali, eu tenho a área de seção reta, tá? Os condutores que permitem um grande fluxo de carga com uma pequena tensão externa têm valores de resistência muito baixas, certo? Geralmente são materiais com resistência baixa, ou metais, certo? Enquanto os isolantes, eles têm um valor muito elevado de resistência. No caso, por exemplo, dos isolantes como isopor, borracha, não é isso? Também, quanto maior é o caminho que a carga tem que percorrer, maior o valor da resistência, certo? Quanto mais longo o tamanho do fio, mais resistência esses elétrons vão ter para chegar até lá, certo? Ao passo que quanto maior a área, ou seja, se eu tiver uma área extensa, uma área gorda, certo? Eu vou ter menor resistência, ok? À medida que a temperatura aumenta, porque a temperatura influencia, certo? Nos condutores, ok? Então, à medida que aumenta a temperatura, aumenta o movimento das partículas, né, de sua estrutura molecular. E aí, esse movimento faz com que aconteça o quê? Aconteça um aumento de dificuldade de deslocamento desses portadores, desses elétrons livres que estão ali. Então, quanto eu aumento a temperatura do meu material, eu aumento a minha resistência nesse material também. A gente supõe, para poder fazer cálculo, uma temperatura fixa de 20 graus Celsius, tá? Que seria considerado uma temperatura ambiente, o que no Brasil não é uma temperatura média ambiente, mas a gente considera
como uma temperatura ambiente normal, ok? A resistência está relacionada com outros 3 fatores. Então, olha só, a gente vai falar um pouco mais detalhado depois sobre as leis de Ohm, mas a resistência está ligada diretamente à segunda lei de Ohm. E o que a segunda lei de Ohm fala? Uma fórmulazinha bem bonitinha, né? Onde a resistência é igual à resistividade do material, e essa letra que é uma letra grega que a gente pronuncia como Rho, ok? Que multiplica o tamanho do que eu estou ali calculando, do material que eu estou calculando, dividido pela área desse material, tá? Então, a gente tem aqui, ó, Rho é a característica do material, denominada resistividade. L é o comprimento da amostra e A é a área da seção reta da amostra, certo? A constante Rho, que significa resistividade, é diferente para cada material. Cada material tem um tipo de resistividade que vai depender da formação do átomo, daquele material que eu estou trabalhando. O seu valor é dado em ohms por metro, ohms metro, tá? Seguindo a tabela do Sistema Internacional. Aqui eu tenho alguns valores típicos para a resistividade, ou para o valor Rho. E aí eu tenho a resistividade da prata, o Rho da prata a 20 graus Celsius. Vocês têm que lembrar que a resistividade está ligada também à temperatura, e aí a gente coloca uma temperatura fixa, para não ter diferença, né? Nos cálculos, a gente coloca uma temperatura fixa. Então, a 20 graus Celsius, ohms metro, eu tenho na prata uma resistividade, um Rho, de 1,58 vezes 10 a menos 8. Se você conferir com a borracha, certo? É um mau condutor. Então, a resistividade da borracha é bem maior. Se você conferir o Rho da prata, que é um metal, com o Rho da borracha, você vai verificar que o Rho da borracha é muito maior do que o da prata. Então, a resistividade da borracha é muito maior do que a da prata, certo? E aí vocês podem verificar aí, nesses exemplos, né, quais são provavelmente vocês vão perceber que os metais têm uma resistividade menor, certo? E quando vai saindo dos metais, essa resistividade aumenta, ok? Efeitos da temperatura. O que a temperatura, quais são os efeitos que a temperatura causa na resistividade, certo? A resistividade do material depende da temperatura, eu já falei isso. Bom, uma outra característica é o coeficiente de temperatura, que mostra de que forma a resistividade e, consequentemente, a resistência variam com a temperatura. Então, aqui, ó, os efeitos da temperatura, a gente também faz um cálculo, também tem uma fórmula, e essa fórmula a gente calcula assim. Bom, o coeficiente de temperatura é simbolizado pela letra grega alfa. Então, aqui a gente já está trabalhando com o alfa, ok? A unidade de medida é graus Celsius a menos 1. A expressão para calcular a variação de resistividade com a temperatura é Rho, resistividade do material, igual a Rho inicial. Mas, professor, tem 2 Rho. Sim, porque o Rho, no início, antes de ser trabalhado com uma diferença de temperatura, ele é 1. Depois que eu coloco uma diferença de temperatura nele, ele muda. E é isso que eu quero descobrir. Qual é o Rho depois que eu mudo a minha temperatura? Essa fórmula é para isso. Multiplicado por 1 mais alfa, que é o quê? O coeficiente de temperatura, tá? Multiplicado pela variação da temperatura. Vamos supor que, a princípio, o que é essa variação? Eu tenho ali 20 graus. Lembra que a gente falou que a gente calculava 20 graus, certo? Seria a temperatura ambiente? Ok. Essa era a minha temperatura inicial, mas agora eu coloquei uma temperatura de 50 graus. Então, a minha variação vai ser a temperatura
inicial, que é 20, certo? Menos a final. Sempre, geralmente, a final vem na frente, né? A inicial depois. Então, aqui, a minha diferença de temperatura será 30 graus, ok? Então, eu vou multiplicar o coeficiente de temperatura pela minha diferença de temperatura, somar mais um, multiplicar pelo ρ inicial, e aí eu vou ter o meu ρ final, ou seja, o ρ depois que eu coloquei uma temperatura diferente da que eu tinha, beleza? Nesse caso, a relação entre as resistências é a seguinte: resistência final é igual a resistência inicial. Rho final igual a Rho inicial, sendo que resistência final dividido por Rho final, resistência inicial dividido por Rho inicial, tá? Então, essa aqui é a relação entre as resistências, ok? Aqui eu tenho uma tabela com alguns efeitos de temperatura. Lá a gente não tinha lá o alfa, que tinha que colocar o coeficiente alfa, né? Para poder ver qual seria o ρ final daquele material ali que eu estou trabalhando. Então, quanto maior o coeficiente de temperatura da resistência de um material, mais sensível será o valor da resistência à mudança de temperatura. E aí eu tenho aqui a tabela que demonstra, né? Alguns coeficientes de temperatura, tá? Aqui nessa tabela a gente tem mais condutores, tá? A gente não tem aí maus condutores, a maioria aí são bons condutores, certo? E o coeficiente de temperatura de resistência para cada condutor. E a gente aqui também está, essa tabela está trabalhando com a temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Ok? Próxima aula a gente faz aí uns exercícios sobre isso. Um abraço e obrigada a todos.